Dizem que alguns segredos são enterrados não apenas na terra, mas no tempo. O túmulo do rei Salomão é um desses enigmas que há 5 milênios desperta fascínio, medo e curiosidade. A Bíblia relata que ele foi sepultado na cidade de Davi, mas até hoje, arqueólogos, historiadores e exploradores não encontraram nenhuma prova concreta de sua localização. Porém, em meio ao silêncio das pedras antigas, lendas persistem. Muitos acreditam que sua tumba não guarda apenas ossos e lembranças, mas um legado de poder, sabedoria e talvez tesouros ocultos. Imagine, e se após tantos séculos o impossível tivesse acontecido? E se o túmulo tivesse sido finalmente aberto? Você acredita que o túmulo de Salomão realmente existe? Comente abaixo e fique comigo para a próxima parte dessa revelação. Durante séculos, a cidade de Davi foi apenas um nome em pergaminhos antigos, até que escavações em Jerusalém começaram a revelar suas ruínas soterradas. Entre túneis, câmaras e passagens esquecidas, arqueólogos descobriram fragmentos de palácios, muros e tesouros que remontam ao tempo dos reis bíblicos. Mas o que chama a atenção é um setor ainda não completamente explorado. Uma área onde, segundo antigos manuscritos rabínicos e relatos apócrifos, estaria localizada a Câmara Funerária dos Reis. Ali, inscrições em hebraico antigo falam de luz eterna, porta selada e sala dos segredos. Alguns acreditam que se trata de metáforas espirituais. Outros que ali se esconde o túmulo de Salomão, selado por maldições para proteger não apenas sua memória, mas algo muito mais poderoso. Em 2023, uma expedição privada alegou ter encontrado indícios de uma estrutura oculta sob camadas de pedra milenar. Mas os detalhes foram rapidamente silenciados. Acidente? Censura? Ou medo do que poderia ser despertado? Você acha que estão escondendo a verdade? Comente "Quero a verdade" e continue comigo. As lendas dizem que Salomão não confiou apenas em homens para proteger seu descanso eterno. O rei que dominava segredos, que segundo tradições antigas controlava espíritos e forças invisíveis, teria selado seu túmulo com encantos e símbolos de poder. Escritos do Testamento de Salomão, um texto apócrifo, falam de um anel que lhe dava autoridade sobre entidades espirituais. Muitos acreditam que esse mesmo poder foi usado para erguer barreiras místicas ao redor de sua tumba. Relatos de exploradores medievais narram que qualquer tentativa de abrir a Câmara dos Reis era acompanhada por visões, colapsos repentinos e até mortes inexplicáveis. Coincidência? Sugestão? Ou realmente havia uma força guardando aquele lugar? Os arqueólogos modernos, mesmo céticos, registraram anomalias estranhas, bússolas enlouquecidas, equipamentos que paravam de funcionar e um silêncio pesado no ar, como se as pedras guardassem um segredo vivo. A pergunta é: quem ousaria quebrar o selo de fogo e abrir o túmulo de Salomão? Você arriscaria entrar em um lugar protegido por forças invisíveis? Comente "Eu entraria" ou "jamais" e espere. E, em registros pouco divulgados, fala-se de uma expedição ocorrida em meados do século XX. Um grupo de arqueólogos, financiado por uma organização internacional, teria recebido permissão para explorar túneis subterrâneos próximos à antiga cidade de Davi. Os relatos dizem que, após semanas de escavação, encontraram uma câmara fechada por um portão de pedra esculpido com símbolos estranhos, formas geométricas, inscrições em hebraico arcaico e sinais que lembravam o chamado Selo de Salomão. O que aconteceu em seguida nunca chegou ao público oficialmente. Documentos afirmam que a equipe foi retirada às pressas, alguns alegando problemas de saúde repentina entre os exploradores. Mas testemunhas juram ter visto caixas sendo removidas secretamente durante a noite, guardadas sob vigilância militar. O caso desapareceu dos jornais, abafado por autoridades. Teorias sugerem que ali estava a entrada do túmulo perdido. O motivo do silêncio? Talvez o conteúdo encontrado fosse tão perturbador ou valioso que o mundo não estava pronto para saber.
O que você acha que eles encontraram lá embaixo? Escreva sua teoria nos comentários e prepare-se. Entre os rumores que circularam após a expedição silenciada, um deles fala de um achado curioso. Um manuscrito de aparência frágil, escrito em pele de animal e preservado em condições inexplicáveis. Especialistas que teriam tido acesso ao texto em segredo afirmam que ele descrevia não apenas a localização da tumba, mas também instruções sobre como atravessar suas 7 portas de proteção. Essas portas seriam metáforas espirituais? Ou estruturas reais projetadas por engenheiros e sacerdotes do tempo de Salomão para esconder seus maiores segredos? O mais enigmático é que o manuscrito mencionava um objeto chamado a Lâmpada da Eternidade, supostamente enterrado junto ao rei. Alguns interpretam como um símbolo da sabedoria divina. Outros acreditam que se tratava de um artefato real, capaz de irradiar energia desconhecida. Curiosamente, o manuscrito desapareceu. Sumiu dos arquivos sem rastros. Hoje, apenas fragmentos de sua descrição circulam em círculos restritos, alimentando teorias sobre o que mais poderia estar escondido naquele túmulo intocado. Você acredita que o manuscrito falava de um objeto real ou apenas de símbolos espirituais? Escreva nos comentários e venha comigo. De acordo com algumas tradições antigas, Salomão possuía artefatos trazidos de povos distantes, adquiridos por meio de alianças, comércio e até milagres. Entre eles, fala-se de uma relíquia chamada Lâmpada da Eternidade, uma luz que jamais se apagava. Historiadores céticos dizem que poderia ser apenas uma metáfora para a sabedoria divina, mas outras fontes sugerem que era um objeto físico, talvez uma tecnologia perdida ou algo de origem desconhecida. Durante a Idade Média, viajantes árabes escreveram sobre um fogo que arde sem combustível, em templos e tumbas antigas. Coincidência? Ou fragmentos de uma verdade maior? Alguns afirmam que essa mesma chama eterna foi selada junto ao corpo de Salomão, como símbolo de seu pacto com Deus e de seu domínio sobre os mistérios da criação. O mais intrigante é que os poucos que afirmam ter visto registros da câmara falam de uma estranha luz azulada refletida nas paredes de pedra. Um brilho que não poderia vir de tochas ou lanternas modernas. O que seria essa energia? E por que ainda hoje existe tanto silêncio em torno dela? Você acredita que existam objetos misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar? Comente sim ou não e prepare-se. Há quem diga que não é por acaso que o túmulo de Salomão permaneceu fechado por milhares de anos. Antigos escritos rabínicos falam de uma maldição pronunciada contra qualquer um que ousasse violar o descanso dos reis de Israel. Segundo a tradição, aquele que atravessasse as portas sagradas despertaria forças invisíveis que trariam desgraça não apenas a ele, mas a toda a sua linhagem. Relatos estranhos cercam os exploradores que tentaram chegar perto do local. Um arqueólogo alemão da década de 1930 desapareceu misteriosamente após anunciar que havia encontrado a chave para a tumba de Salomão. Sua equipe se dispersou e jamais falou sobre o assunto. Já no Oriente Médio, moradores locais ainda contam histórias de sons inexplicáveis vindos das cavernas. Cânticos graves, como se vozes antigas ecoassem sob a terra. Seria apenas superstição alimentada pelo medo? Ou realmente existe algo oculto, guardado não por mãos humanas, mas por forças que escapam à compreensão? Talvez seja por isso que, até hoje, nenhum governo ou organização ousou confirmar publicamente a descoberta. Você acredita em maldições antigas ou acha que são apenas mitos? Comente sua opinião e venha comigo. Se o túmulo de Salomão realmente foi encontrado, por que o mundo não sabe? Essa é a pergunta que alimenta as maiores teorias. Alguns acreditam que governos e instituições religiosas estão cientes da descoberta, mas optaram por esconder a verdade. O motivo? O impacto seria devastador. Imagine, um achado dessa magnitude poderia abalar estruturas de fé, alterar interpretações históricas da Bíblia e até provocar disputas internacionais pela posse dos objetos encontrados.
Outros sugerem que o segredo não é apenas religioso ou político, mas tecnológico. Se a tal lâmpada da eternidade ou outros artefatos de poder realmente existem, poderiam mudar o rumo da ciência e da energia no mundo moderno. Controlar esse conhecimento seria como ter em mãos a chave de um novo futuro ou de uma catástrofe. Estranhamente, documentos e fotografias que surgem ocasionalmente acabam sendo desmentidos, retirados de circulação ou classificados como falsificações. Mas a pergunta continua: se tudo não passa de lenda, por que tanto esforço para apagar os vestígios? O silêncio, às vezes, fala mais alto que as palavras. Você acha que a verdade está sendo escondida de propósito? Escreva sim ou não. Nos últimos anos, exploradores independentes e historiadores amadores afirmam ter sinais claros de que algo grandioso permanece escondido sob Jerusalém. Cavernas secretas, inscrições antigas e passagens não mapeadas sugerem que o túmulo de Salomão pode não ser apenas uma lenda. Alguns dizem que a chave para acessá-lo está nos textos codificados encontrados em manuscritos antigos, outros que a própria arquitetura da cidade de Davi esconde padrões que indicam a entrada secreta. O mais intrigante é que relatos recentes mencionam estranhas energias ao redor do local. Equipamentos eletrônicos que falham, bússolas que enlouquecem e até luzes misteriosas vistas à noite. Tudo indica que a proteção que os antigos legaram ao rei continua ativa, mesmo após milênios. A pergunta que permanece é: quem terá coragem de atravessar esse limite e descobrir a verdade? E se o túmulo realmente contiver algo mais do que ossos e tesouros, um segredo capaz de mudar a história humana? A curiosidade e o medo caminham lado a lado. Você se arriscaria a desvendar o último segredo de Salomão? Comente, eu quero saber. Após séculos de lendas, rumores e silêncios, os fragmentos que chegaram até nós sugerem que o túmulo de Salomão guarda muito mais do que o descanso de um rei. Segundo registros antigos e relatos de exploradores, a câmara não contém apenas ossos ou ouro, mas símbolos de sabedoria, artefatos de poder e escritos codificados que revelam conhecimentos esquecidos sobre liderança, justiça e domínio da natureza. A lâmpada da eternidade, se realmente existiu, pode ter sido uma metáfora para o legado intelectual e espiritual que Salomão deixou. A capacidade de iluminar mentes, guiar povos e perpetuar seu nome por milênios. Talvez o verdadeiro tesouro nunca tenha sido físico, mas a combinação de conhecimento, estratégia e fé que ele espalhou pelo mundo. O túmulo, selado por forças humanas e possivelmente místicas, permanece um símbolo do limite entre o visível e o invisível, entre o medo e a curiosidade. Aqueles que buscam apenas riquezas podem falhar, mas os que buscam sabedoria encontram portas que nunca se fecham. O mistério continua, mas agora você conhece o que pode estar guardado sob as pedras da cidade de Davi. Se você quer mais segredos e mistérios da história antiga, comente "Quero mais" e siga para não perder os próximos episódios.